O Santo Sudário de Turim é um enigma entre a ciência e o fenômeno inexplicável, que tem fascinado e dividido cientistas, historiadores e crentes por séculos. É considerado o antigo tecido de linho que teria envolvido o corpo de Jesus Cristo após a sua crucificação. A imagem impressa nele de um corpo humano martirizado é única e não pode ser reproduzida com técnicas conhecidas. Natureza e formação da imagem. A imagem não é uma pintura, nem uma queimadura, nem o resultado de um simples contato. Testes científicos revelaram que o sudário foi exposto a um intenso e súbito impulso de energia comparável a uma detonação nuclear. O Dr. Paolo Di Lazzaro e sua equipe no laboratório Enea tentaram recriar a imagem usando lasers ultravioleta de alta potência. Eles descobriram que, para se aproximar da reprodução da impressão fraca, mais detalhada do sudário, o linho teria de ter sido bombardeado com 34 bilhões de trilhões de watts de radiação ultravioleta em 1/4 de bilionésimo de segundo. Nenhuma máquina na Terra hoje pode gerar um impulso semelhante, muito menos no primeiro século. O que torna esta descoberta ainda mais enigmática é que essa energia não queimou o tecido. Ela alterou apenas as fibras superficiais mais externas, não mais profundas do que alguns microns. Esse nível de precisão exclui completamente qualquer coisa como calor, fogo ou tinta. Parece ter sido um flash repentino, algo muito mais intenso, mas estritamente controlado. Um estudo japonês comparou a imagem do sudário com as sombras nucleares deixadas pelas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Eles encontraram semelhanças surpreendentes na distribuição da luz e no contraste do contorno. Em ambos os casos, a imagem não é material adicionado, mas uma ausência, uma distorção, um efeito criado por uma exposição esmagadora à radiação. Cientistas referem-se a isso como uma assinatura atômica. A energia liberada, equivalente a uma explosão nuclear, deixou uma imagem fotonegativa permanente no tecido. No entanto, não houve zona de explosão, edifícios destruídos ou doença por radiação, apenas um lençol de linho com uma imagem que não deveria existir. Ninguém pode explicar de onde veio essa energia. O fenômeno do corpo transparente é outra anomalia. A imagem no tecido não parece ter vindo de um objeto sólido. As manchas de sangue são anatomicamente perfeitas, mostrando fluxo arterial, percursos venosos e até estágios de coagulação. No entanto, a imagem do corpo parece passar através do tecido. Partes que deveriam ter sido bloqueadas por contato, como as laterais do nariz ou debaixo dos braços, ainda mostram uma gradação perfeita. Parece que o corpo não foi pressionado contra o tecido, mas sim que o atravessou como luz ou radiação. Anomalias materiais e biológicas do tecido. A análise espectrométrica nas fibras do sudário revelou uma assinatura incomum, consistente com uma matéria composta de quarks estranhos. Especificamente um grupo de 130 e uma unidades de massa atômica que não corresponde a nenhum composto conhecido na Terra. Alguns cientistas acreditam que isso indica uma interação com um estado da matéria tão exótico que existe brevemente apenas dentro de aceleradores de partículas ou no coração de estrelas de nêutrons. É, fundamentalmente, algo alienígena. Foram identificadas 58 espécies diferentes de pólen incorporadas no sudário, muitas delas nativas de Jerusalém e regiões circundantes. Algumas dessas espécies estão extintas ou não crescem mais naquele clima, e outras são tão frágeis que não poderiam ter durado mais de algumas décadas, e ainda assim são preservadas, não fossilizadas ou esmagadas. Parece que o tempo parou no tecido. Análises de imagens de alta resolução feitas nos anos 90 revelaram formas circulares sutis posicionadas onde estariam os olhos do homem. Imagens avançadas sugeriram que são leptons romanos, pequenas moedas de bronze cunhadas na época de Pôncio Pilatos. Uma moeda parece até mesmo carregar parte da inscrição distintiva Tibério César, usada entre 29 e 32 d.C. Controvérsia da datação e novas descobertas. Por anos, a datação por radiocarbono de 1988 foi citada como prova definitiva de que o sudário era uma falsificação medieval. Ela estimou o período entre 1260 e 1390. No entanto,
Descobriu-se que o canto testado não fazia parte do tecido original, mas provinha de uma seção que havia sido habilmente retecada na Idade Média, muito provavelmente depois que o sudário sobreviveu a um incêndio. Exames microscópicos mostraram fibras diferentes, uma tecelagem incompatível e a presença de algodão, ausente no resto do sudário. Na prática, os laboratórios dataram um trabalho de reparo e declararam todo o objeto uma fraude. O engenheiro nuclear Robert Rooker especula que um súbito estouro de radiação de nêutrons durante a formação da imagem poderia ter alterado os níveis de carbono no tecido, falsificando os resultados da datação por radiocarbono. A radiação de nêutrons aumentaria o número de átomos de carbono 14 no linho, fazendo-o parecer séculos mais jovem. Essa teoria se alinha inquietantemente bem com a explosão de energia de 34 mil trilhões de watts detectada pelos pesquisadores. Em 2024, um estudo inovador que utilizou a difração de raio-x de grande angular analisou a estrutura molecular das próprias fibras de linho, evitando as áreas remendadas. Os resultados indicam que o tecido do sudário data de um período entre o ano 0 e 100, confirmando uma origem no primeiro século em Jerusalém. Essa datação transformou a tentativa mais famosa de refutação em uma das provas mais fortes da autenticidade do sudário. Teorias científicas radicais. Diante de todas essas anomalias inexplicáveis, cientistas propõem teorias radicais onde a física quântica encontra a ciência da ressurreição. Em 1978, John Jackson, um dos principais pesquisadores do Shroud of Turin Research Project, postulou que o sudário não foi simplesmente colocado sobre um corpo. Jackson argumenta que, durante um evento de ressurreição, o corpo sob o linho começou a se desmaterializar verticalmente, emitindo uma explosão de energia em todas as direções. Enquanto o tecido penetrava um corpo que desaparecia e subia, a imagem foi impressa no tecido de uma forma que nenhum objeto físico conseguiria. Pesquisas posteriores levaram a outras hipóteses, sugerindo que raios gama de altíssima frequência podem ter interagido com o DNA dentro das células do corpo durante esse mesmo evento energético. O sudário teria então capturado o que é descrito como um holograma quântico fotoestático, um registro cristalizado do campo de luz de um corpo em transformação. Se isso for verdade, a imagem não teria sido apenas impressa no tecido, mas codificada pelo colapso da matéria física se transformando em luz. A falecida física e artista Isabel Picek descreveu a imagem como criada sem distorção, como se a gravidade tivesse sido suspensa. Ela argumentou que o corpo dentro do sudário não pressionava o tecido. Em vez disso, algo semelhante a um horizonte de eventos, como os que cercam buracos negros, teria se formado. A imagem teria sido deixada não por contato, mas por uma interação entre a matéria e o próprio espaço-tempo. As medições de espectrometria de massa que detectaram matéria composta de quarks estranhos, um tipo de material subatômico que aparece apenas durante mudanças energéticas extremas, como em aceleradores de partículas ou estrelas em colapso, apoiam a ideia de um evento energético radical. Pesquisadores agora sugerem que o sudário pode ter capturado o momento exato em que as leis da física pararam, mesmo que por uma fração de segundo. Nesse momento, o corpo sob o tecido não apenas ressuscitou, ele se transformou. Alguns dizem que ele se desmaterializou. Outros sugerem que o corpo emitiu radiação gama de alta frequência enquanto passava por um estado de transição, o que um físico chamou de mudança de fase quântica. Essa mudança não apenas iluminou o tecido, mas o codificou. A imagem não foi pintada, pressionada ou queimada. Foi formada por um evento, uma colisão entre matéria física e algo além, como uma onda holográfica através do próprio tempo. Alguns pesquisadores acreditam que o DNA do corpo liberou energia suficiente para desencadear a ressonância quântica, criando o que eles descrevem como uma explosão de dados fotônicos. Há uma espécie de impressão digital da ressurreição impressa no linho pela luz. A ciência não mente. Diante de todas essas anomalias inexplicáveis, algo que desafia a física moderna aconteceu. A ressurreição, portanto, pode não ter sido apenas um evento espiritual, mas uma reescritura do espaço, tempo e energia tão massiva que deixou traços concretos,